Fala aí galera, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 29 de maio de 2019, quarta-feira, Rio de Janeiro, capital. E agora são 3 horas e 21 minutos. Muito bem, hoje eu vou falar sobre a lei de sexagenário. Vocês já ouviram falar dessa lei? Bom, também é chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, por quê? Você vai saber por quê. Bom, vamos relembrar um pouquinho da história do nosso período tenebroso da história do nosso país, e foi praticamente o fim da escravidão. Porém, já havia uma discussão naquela época, só para situar um pouquinho. Ao longo do século XIX já havia uma discussão, e essa discussão tinha 3 grupos interessados nisso, que eram aqueles que defendiam a abolição, que era uma libertação imediata dos escravos, e também havia aqueles que defendiam a emancipação, que era uma libertação gradual, aos poucos, e tinha aqueles que eram a favor da escravidão. Certo? Esses 3 grupos. Realmente os fazendeiros eram a favor desse tipo de mão de obra. O que acontece? Já havia algumas leis que foram promulgadas. Por exemplo, em 1850 tínhamos a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que proibia o tráfico de escravos. Porém, ela não deu muito certo, porque ela não foi muito bem, vou dizer assim, respeitada, porque Portugal ainda continuava mandando. Tá? O que acontece? E também teve a lei do ventre livre, também teve a lei do ventre livre, e promulgada em 1871, tá? Que declarava liberta os filhos dos escravos que nascessem a partir daquela data. Tá? O que acontece? Em 1884, tá? O senador Manuel Pinto de Souza Dantas, tá? Manuel Pinto de Souza Dantas, também conhecido como senador Dantas, ele propõe, tá? Uma lei que libertasse os escravos sem indenizações, tá? A partir de 60 anos. Quem atingisse os 60 anos seria livre. Só que essa lei, ela gerou uma repercussão e foi muito discutido, porque ela foi barrada, não foi à frente. Por quê? Porque os fazendeiros iam ficar sem indenização. Olha só a situação, sabe? Eles escravizavam, esses escravos seriam libertos só com 60 anos, poucos chegavam a essa idade, e mesmo assim eles não queriam. Só para você ver a maldade, como é que é. Tá? Então o que acontece, gente? O que acontece? Quando esses dois senadores, José Antônio Saraiva e o Barão de Cotegipe, eles colocaram uma emenda. Qual que seria a emenda? Haveria um tempo de serviço para indenizar o proprietário, para indenizar aquele senhor de escravo. O que acontece? Aí ela foi promulgada, sabe? No dia 28 de setembro de 1885. Só que qual é o problema? Eu vou até ler aqui a emenda, eu vou ler aqui para vocês. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, no artigo 3º e no parágrafo 10º, olha só como é que era essa emenda, olha só. São libertos os escravos de 60 anos de idade, completos antes e depois da data em que entrar em execução esta lei. Muito bem. Olha só. Ficando, porém, obrigados a título de indenização pela sua alforria a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Bom, isso aqui eu vou deixar depois para vocês, tá? Essa aqui é a lei, tá? A lei está no site Só Pesquisa. Mas olha só. O que acontece? Então ela foi promulgada, só que isso aí ela foi criticada. Por quê? Porque essa lei, ela simplesmente só via mascarar a situação. Poucos chegavam à idade de 60 anos como escravo. Poucos chegavam. Será que isso não está se repetindo? Eu vou gravar um outro vídeo fazendo uma comparação, tá? Isso aqui eu só quero explicar um pouco a história. E outra coisa, além disso, claro, a expectativa de vida nessa época era menor. E
a pessoa sob trabalhos forçados, ela vivia pouco mesmo. Além disso, quando chegasse a essa idade, o que acontecia com essas pessoas? Tinha que prestar mais 3 anos de serviço, também de graça, para o proprietário desse escravo. Gente, tem um ditado, o Eduardo Bueno vive repetindo ele, é verdade. Uma frase, eu não sei se é dele, essa frase, onde você dá uma frase, mas eu vou repetir aqui, tá? Que é: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Bom, vou falar de novo. O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui de vídeo. Bom, tá bom. Não quero explicar muito não. Então, gente, essa foi a lei do sexagenário. Já ouviram falar dela? Quem não lembra, está lembrando agora. Quem nunca ouviu falar, está aprendendo. Estude um pouco sobre isso. Veja um pouco o que aconteceu antes no nosso país. E veja que há muita coisa que, se você não tomar cuidado, elas vão se repetir. Não da mesma forma, mas vão tomar outro caminho e o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, essa foi a lei do sexagenário. Infelizmente, a história é triste no nosso país. E essa lei foi uma das leis feitas para quê? Para tentar mascarar, para tentar disfarçar que eles estavam fazendo algo para poder libertar. Porque havia uma pressão. O Brasil da América Latina foi o último país a libertar os escravos. E essa libertação não foi bem uma libertação. Porque acabou a escravidão? Bom, sim. Só que os escravos eles foram jogados nas ruas, muitos nus, muitos mal vestidos, somente com a calça, muitos nus, sem banho, e depois foram tocados, sabe? Foram expulsos dos centros urbanos para as periferias. E essa lei aí, ela praticamente não beneficiou ninguém, a lei do sexagenário no caso, antes de vir a tal lei áurea. Por quê? Porque poucos chegavam à idade de 60 anos. Poucos. E além disso, teria que trabalhar mais 3 anos para indenizar o patrão e de graça. O que ele recebia? Nada. Então, gente, será que hoje as coisas estão assim? Será que há leis que vão fazer pessoas trabalhar até morrerem sem ter algum benefício? Gente, cuidado para a história não se repetir. Então, é o que eu queria falar hoje. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.